No nosso mundo existem rios comuns que vemos. Isso é normal, na verdade. Há águas que fluem, algumas correm, e elas simplesmente passam silenciosamente pelas florestas e montanhas. Mas o que você talvez não saiba é que, em diferentes partes do mundo, existem rios tão estranhos que podem matar uma pessoa em apenas alguns segundos. Sim, você ouviu direito. E na verdade, também existem rios no mundo que têm duas cores diferentes, mas as águas não se misturam imediatamente. Há também um rio tão vermelho que parece cor de sangue. Há um rio tão quente que queima instantaneamente tudo o que cai nele em segundos. Ele é mais largo que uma estrada de duas faixas. Há um que é tão intenso que parece ter uma cor própria. Também há um rio hot for 6.24 vermelho como sangue. Estes são lugares reais que até hoje ainda estão sendo estudados por cientistas devido ao comportamento estranho de suas águas. E um dos primeiros exemplos disso pode ser encontrado no meio da floresta amazônica, no Brasil. Aqui você pode ver o chamado Encontro das Águas. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir para você deixar um like e se inscrever no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo, então vamos começar. Este é um dos fenômenos naturais mais famosos da América do Sul. Quando visto de cima, parece que dois rios gigantes estão fluindo lado a lado sem se misturarem imediatamente. De um lado, você pode ver as águas escuras do Rio Negro. Do outro lado, estão as águas claras e cor de café do Rio Solimões, que faz parte do sistema do Rio Amazonas. O surpreendente é que, mesmo fluindo lado a lado, a linha entre eles permanece clara por vários quilômetros. É como se houvesse uma parede invisível no meio da água. Em uma situação normal, quando dois rios se encontram, suas águas se misturam rapidamente. Mas aqui, isso não acontece imediatamente. E o motivo não é mágica, mas sim a ciência. De acordo com pesquisadores e observações de satélite da NASA, esses dois rios têm características muito diferentes. O Rio Negro é mais quente, tem um fluxo mais lento e sua água é mais ácida. Sua cor escura se deve às folhas e plantas em decomposição. Originária da floresta tropical, a água tem cor de chá ou café. Mas, mesmo sendo escura, surpreendentemente ela é até mais clara do que outros rios porque contém muito menos lama e sedimentos. Enquanto isso, o Rio Solimões vem das montanhas dos Andes. Enquanto ele desce das montanhas, muita lama, pedras e sedimentos se misturam à água. Por isso ela fica com essa cor marrom clara. Mas a água dele também é fria e a correnteza mais rápida, pois temperatura, fluxo e densidade são diferentes. A composição química dos dois rios faz com que não se misturem logo ao se encontrarem, como óleo e água tentando se unir sem sucesso imediato. Esse fenômeno é tão grande que dizem que pode ser visto até do espaço. E à medida que eles continuam a fluir, só então a água começa a se misturar lentamente por causa do vento, das ondas e das correntes giratórias do rio. Mas antes disso acontecer, você verá primeiro uma das vistas mais incomuns de todo o planeta. E não é só o Brasil que tem esse tipo de fenômeno. Na Suíça, há outro rio que parece dividido em duas cores diferentes. Aqui, o rio Ródano e o rio Arve se encontram perto de Genebra. O Ródano é de cor azul turquesa por causa da água cristalina que vem dos Alpes. Enquanto isso, o rio Arve é barrento e de cor acinzentada porque carrega muitos sedimentos vindos das geleiras e das montanhas. Quando os dois se misturam, a diferença de cor é tão nítida que parece uma foto editada. Mas isso é totalmente real. Assim como no Brasil, a ciência explica por que eles não se misturam de imediato. Velocidade, densidade e conteúdo da água são diferentes. Em outras palavras, mesmo sendo ambos rios, é como se fossem dois mundos diferentes que temporariamente fluem juntos. E enquanto existem rios que se destacam pela cor, também há rios no mundo que são ainda mais impressionantes por serem extremamente perigosos. No meio da Colômbia, há um rio que de repente fica vermelho, amarelo, verde, laranja, rosa e às vezes até parece violeta, dependendo da época do ano. Não é tinta na água, nem produtos químicos, e muito menos uma ilusão de ótica. Esse lugar é chamado de Caño Cristales. Também é conhecido como Rio Arco-Íris ou Rio das Cinco Cores. Ele está localizado no Parque Nacional Sierra de la Macarena, uma parte remota da Colômbia, onde montanhas, pradarias e floresta tropical se encontram. À primeira vista, parece apenas um rio comum e cristalino, mas quando chega à estação certa, toda a aparência da água muda de repente. Parece que um arco-íris explodiu debaixo do rio. E o mais interessante aqui é que, na verdade,
não é a água que tem cor. A verdadeira razão é uma planta diferente que cresce debaixo do rio. Essa planta é chamada de Macarena clavigera. É uma planta aquática especial que quase só pode ser encontrada nesse lugar. Normalmente, ela tem uma aparência verde comum, mas quando o nível da água está certo, a luz do sol é suficiente e é a época certa depois da temporada de chuvas, ela começa a mudar de cor. O leito do rio inteiro fica com cores vivas como vermelho rosado, laranja, amarelo e verde. Como a água do rio é cristalina, dá para ver claramente as plantas coloridas no fundo. Por isso, o rio inteiro parece colorido. De acordo com os relatos da BBC e da National Geographic, a mudança de cor está ligada à combinação de luz solar, nível da água, temperatura e condição das plantas. Quando a água está muito alta, não há luz suficiente atingindo as plantas. Por outro lado, quando está muito seco, elas também não sobrevivem direito. Por isso, apenas alguns meses por ano aparecem suas cores mais vibrantes. E a cada ano, o rio também tem uma aparência diferente. Há ocasiões em que o vermelho é mais dominante. Em outras estações, os tons de verde ou amarelo se destacam mais. Isso significa que é quase impossível ver exatamente a mesma aparência dele duas vezes. Mas não são apenas as plantas que tornam este lugar especial. A própria rocha no fundo do rio também é muito antiga. De acordo com estudos geológicos, ela faz parte do escudo das Guianas, uma das formações rochosas mais antigas da Terra, estimada em mais de 1 bilhão de anos. Ao longo de um período muito longo, vários minerais se acumularam aqui devido ao antigo fluxo de água e sedimentos. E devido à combinação de água cristalina, rochas ricas em minerais e o clima adequado, tornou-se o ambiente perfeito para a sobrevivência da Macarena clavigera. Em outras palavras, muitas coisas precisaram se unir para formar esse rio tão especial. Outro fato surpreendente é que por muito tempo esse lugar era quase desconhecido mundialmente. Durante grande parte do século XX, a região era perigosa por causa do conflito armado na Colômbia. Devido a rebeldes, traficantes e operações militares, o local foi fechado para turistas na época. Por causa disso, poucas pessoas conseguiam ver esse rio naquela época. Mas à medida que o lugar foi se tornando mais seguro a partir dos anos 2000, começou a aumentar o número de turistas e pesquisadores que o visitavam. Quando as fotos desse lugar se espalharam na internet, ele logo se tornou uma das maravilhas naturais mais únicas da América do Sul. Mas enquanto esse rio parece ter sido feito pela natureza para impressionar as pessoas, o nosso próximo rio é o oposto. Porque só de olhar para a cor dele já fica claro que tem algo errado aqui. Se há um rio que lembra um arco-íris pelas plantas coloridas, existe outro na Europa que parece de outro planeta. No sudoeste da Espanha, existe um rio de cor vermelha e laranja que parece estar cheio de ferrugem ou sangue correndo por ele. Quando você vê isso pela primeira vez, pensa que a água está extremamente poluída ou que houve algum vazamento químico. Mas o surpreendente é que o rio já tem essa aparência há muito tempo. Isso é chamado de rio tinto, que em espanhol significa rio manchado ou rio colorido. Enquanto ele flui das montanhas da Andaluzia, a aparência ao redor é normal no começo. Mas quando chega em algumas partes perto da cidade de Niebla, a cor da água muda de repente. Fica de um vermelho intenso, laranja escuro e às vezes quase cor de ferrugem. E o motivo disso é uma combinação de geologia, metal e bactérias. Há milhares de anos, a atividade vulcânica nesta região era muito ativa. Por causa disso, muitos minerais de sulfeto e depósitos de metais ficaram no subsolo. Com o passar do tempo, esses metais foram se misturando lentamente com a água e o oxigênio. Foi aí que começou a acidez extrema do rio. De tão ácida que é a água, a maioria das plantas e animais comuns não consegue sobreviver aqui. De acordo com estudos científicos e relatórios da NASA, em algumas partes do Rio Tinto, o nível de pH chega a ficar em torno de 2, isso é quase igual à acidez do vinagre ou do suco de limão, mas, mesmo com um ambiente tão extremo, ainda existem micro-organismos e bactérias que conseguem sobreviver aqui. E é aqui que o rio se torna ainda mais peculiar. Algumas bactérias no Rio Tinto se alimentam de enxofre e compostos metálicos para sobreviver. Enquanto fazem isso, elas afetam ainda mais a química da água. Elas também produzem ferro férrico, uma substância parecida com ferrugem. E esse é o principal motivo pelo qual o rio é vermelho. Em outras palavras, não é tinta que dá essa cor ao rio. É a ferrugem e os organismos microscópicos que deixam toda a água vermelha.
Mas dizem que a condição do rio piorou ainda mais por causa da mineração nesta área durante um período muito longo. De acordo com os arqueólogos, há vários milhares de anos existe mineração de cobre e outros minerais na região. Desde a idade do cobre e a idade do bronze, as pessoas já utilizavam este lugar para extrair metal do subsolo. E quanto mais terra é escavada, mais minerais de sulfeto ficam expostos à água e ao ar. Por isso, a acidez do rio aumenta ainda mais. Além da aparência incomum, há outro motivo pelo qual os cientistas se interessam por este lugar. Porque, de acordo com alguns astrobiólogos e estudos da NASA, a química do Rio Tinto é semelhante à de algumas partes da superfície de Marte. Os pesquisadores estão particularmente interessados em um mineral chamado jarosita, um mineral rico em ferro que pode ser encontrado tanto no Rio Tinto quanto em Marte. Por causa disso, os cientistas às vezes usam o local como campo de testes para estudar que tipo de vida pode sobreviver em ambientes extremos de outros planetas. Em outras palavras, esse rio na Espanha também ajuda a estudar se era possível existir vida em Marte no passado, ou pelo menos micro-organismos. Mas por mais diferente que seja a cor vermelha desse rio, existe uma cor de água ainda mais assustadora em outro lugar, porque no nosso próximo destino, não é só o rio que tem cor de sangue, é o próprio glaciar que parece estar sangrando para fora do gelo. No meio do ambiente branco da Antártica, existe uma cachoeira que parece cena de filme de terror. De longe parece um ferimento aberto no gelo. Um líquido vermelho espesso continua saindo do Glacier Taylor. Isso é chamado de Blood Falls. Quando o explorador Thomas Griffith Taylor viu isso pela primeira vez em 1911, muitos pensaram que talvez fossem algas a razão da cor vermelha. Mas, com o passar das décadas, os cientistas ainda não tinham certeza de onde vinha a água vermelha. E é ainda mais surpreendente porque isso fica na Antártida, um dos lugares mais frios da Terra. Por isso, a pergunta de muitos é: como pode haver água corrente em um lugar que é praticamente só gelo? Mais tarde, os pesquisadores usaram uma tecnologia de imagem mais avançada para examinar debaixo da geleira, e foi aí que eles descobriram o verdadeiro segredo. Debaixo da espessa camada de gelo, existe um lago escondido e uma rede de rios subglaciais. Isso significa que existem rios fluindo bem debaixo da geleira, mas não é água comum que corre ali. É uma salmoura extremamente salgada com alto teor de ferro. Enquanto a água fica presa sob a intensa pressão da geleira, o líquido é forçado a subir para fora através de pequenas fissuras no gelo, e quando isso sai e se mistura com o oxigênio do ar, o ferro começa a reagir com a água, como se fosse ferro enferrujando. É daí que vem a cor vermelha intensa das Blood Falls, e há outro motivo pelo qual a água delas não congela imediatamente. Como a salmoura é muito salgada, seu ponto de congelamento é mais baixo do que o da água comum. De forma simples, é mais difícil para ela congelar mesmo em ambientes extremamente frios. Por isso, mesmo na Antártica, a água segue fluindo do glaciar. De acordo com os pesquisadores da Universidade Estadual de Oregon, este é um dos exemplos mais únicos de água líquida, fluindo em um lugar extremamente frio na Terra. E quanto mais os cientistas estudam as Blood Falls, mais eles entendem como a água e os micro-organismos conseguem sobreviver mesmo nos ambientes mais extremos do planeta. Na maioria dos rios do mundo você pode nadar, pescar ou pegar água, mas no meio da floresta amazônica no Peru, existe um rio que pode matar em apenas alguns segundos. Não é por causa de tubarão nem de crocodilo, mas porque a água dele literalmente ferve. À primeira vista, parece só uma parte comum da floresta. Uma floresta densa, pássaros barulhentos e uma fumaça espessa subindo entre as árvores. Mas, à medida que você se aproxima, percebe que o calor do ar não é normal. Ao chegar ao rio, você entende por que ele foi uma lenda para os moradores locais por tanto tempo. Chamam esse rio de Xanay Timpixca, ou mais conhecido como Rio Fervente. Por muitos anos, isso era apenas uma história para a maioria das pessoas no Peru. Alguns dizem que existe um rio na floresta capaz de ferver um animal se ele cair na água. Outros acreditam que há uma razão sobrenatural ou mágica por trás disso. Mas para o jovem Andrés Russo naquela época, essa lenda se tornou uma obsessão. Enquanto crescia, ele queria descobrir se o Rio Fervente realmente existia. E em 2011 ele se tornou geocientista e começou a procurar esse lugar usando pesquisa científica e mapeamento térmico. Não foi fácil chegar lá.
De acordo com sua documentação na National Geographic, eles ainda precisaram viajar várias horas a partir da cidade de Pucallpa, pegar uma canoa motorizada pelo rio e caminhar por muito tempo na densa floresta tropical antes de chegarem ao local. Ao ver isso, ele comprovou que a história era real. No meio da floresta tropical, há um rio de águas muito quentes. A temperatura média da água em algumas partes chega a aproximadamente 85 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para causar queimaduras graves em uma pessoa. Dizem também que alguns animais morrem imediatamente ao cair na água extremamente quente. E o mais surpreendente é que não há nenhum vulcão ativo nas proximidades. Normalmente, a água extremamente quente está relacionada à atividade geotérmica próxima de áreas vulcânicas. Mas o rio fervente fica a centenas de quilômetros de distância do vulcão ativo mais próximo. Por isso, durante muito tempo, foi um mistério para os cientistas de onde vinha esse calor. Mais tarde, os pesquisadores estudaram melhor o subsolo ao redor do rio e foi aí que descobriram a verdadeira razão. De acordo com estudos geológicos, existem fissuras profundas e falhas tectônicas sob essa área. A água da chuva e a água subterrânea vão lentamente penetrando para baixo da terra. Quanto mais fundo vai, mais quente fica devido ao calor natural vindo do interior do planeta. Depois, a água superaquecida é forçada a subir novamente à superfície através das fissuras no solo. E como esse processo continua, forma-se um rio extremamente quente bem no meio da floresta amazônica. Explicando de forma simples, é como se houvesse uma chaleira gigante natural debaixo da terra. Segundo Andrés Russo, este pode ser um dos maiores rios termais do mundo sem ligação direta com um vulcão ativo. Mas além do seu calor, esse rio também é importante para a cultura das comunidades indígenas da região. Por muitas gerações, eles consideram esse lugar sagrado e parte de suas tradições espirituais. Por isso, para eles, não é só um rio diferente, mas um lugar que merece respeito. E enquanto existe um rio que consegue ferver a água, há outro rio na Ásia que faz algo quase impossível de imaginar. Porque no Camboja há um rio que não apenas flui, ele muda de direção 2 vezes por ano. Em uma situação normal, a corrente de um rio só tem uma direção, da montanha para o mar. Mas o rio Tonle Sap, no Camboja, é diferente. Durante metade do ano, a correnteza segue em uma direção. Depois, de repente, ela se inverte. Sim, o fluxo da água literalmente reverte. Ele fica perto da capital do Camboja, Phnom Penh, onde o rio Tonle Sap encontra o enorme rio Mekong. Esse rio é fundamental para a vida de milhões de pessoas. É dele que vem grande parte dos peixes e do sustento da região. Mas o mais incomum aqui é o comportamento da água durante a estação chuvosa e a estação seca. Quando começa a temporada de monções no Sudeste Asiático, de maio até outubro, o volume de água do rio Mekong aumenta muito por causa das chuvas fortes. Por causa da força da correnteza do Mekong, ele acaba forçando o Tonle Sap River a inverter o seu fluxo. Ao invés de fluir para fora, a água corre de volta para o lago Tonle Sap. Por causa disso, o lago aumenta muito de tamanho. De acordo com relatórios e estudos ambientais, o tamanho do lago pode aumentar várias vezes durante a estação chuvosa. Mas quando chega a estação seca e o rio Mekong enfraquece, o fluxo do Tonle Sap volta ao normal, e ele volta a fluir para longe do lago. Em resumo, é como se todo o sistema de água do Camboja respirasse, cresce na estação das chuvas e diminui gradualmente na seca. E por causa desse ciclo único, o Tonle Sap se tornou um dos ecossistemas de água doce mais importantes de todo o Sudeste Asiático. De todos os rios que vimos, este provavelmente é o mais diferente. Não por causa da sua cor, também não por causa do seu calor, mas sim por causa de sua singularidade. Na Nova Zelândia, há um rio que foi oficialmente considerado como uma pessoa perante a lei. Sim, literalmente. Esse rio tem direitos legais, assim como um ser humano ou uma empresa. Este é o rio Wanganui. É o terceiro mais longo da Nova Zelândia e desde quarta-feira é uma pessoa jurídica. Chama-se Rio Wanganui. É um dos rios mais longos da ilha norte da Nova Zelândia. Ele flui das montanhas até o mar da Tasmânia. E há tempos é parte fundamental da vida das comunidades maori locais. Mas para o povo maori, o Wanganui não é apenas um simples rio. Para eles, é uma parte viva de sua cultura e de seus ancestrais. Por muito tempo, eles acreditam que sua identidade está conectada ao próprio rio. Eles o veem como parte da família.
E por causa disso, eles lutaram por muito tempo para que o rio fosse reconhecido e protegido, não apenas como um recurso natural, mas como uma entidade viva. Em 2017, o governo da Nova Zelândia aprovou a Lei Te Awa Tupua. Sob essa lei, o rio Ranganui recebeu oficialmente personalidade jurídica. Em termos simples, a lei reconheceu que o rio tem sua própria identidade legal. Isso significa que ele pode ser representado no tribunal com pessoas designadas para defender seus interesses. Mas isso não faz do rio uma pessoa. Mas o conceito é como se a lei dissesse que o rio deve ser tratado com seus próprios direitos e proteção. De acordo com alguns especialistas jurídicos e estudiosos ambientais, isso foi feito para proteger melhor a natureza contra a poluição, o uso excessivo e a destruição ambiental. Porque se o rio tem direitos legais, fica mais fácil questionar ou processar as ações que o prejudicam. E não foi só a Nova Zelândia que tomou esse tipo de iniciativa. Alguns países também tentaram conceder proteção legal a rios e áreas naturais depois que o caso do rio Wanganui ficou famoso. Mas mesmo que a ideia pareça boa, a situação também ficou complicada. Porque, e se já existirem projetos que utilizam a água do rio? Um dos problemas aqui é a energia hidrelétrica e o uso da água na Nova Zelândia. Parte da água do rio é usada para gerar eletricidade, e mesmo que o rio já tenha personalidade jurídica, ainda existem permissões e leis antigas que continuam em vigor. Por isso, houve uma tensão entre a proteção ambiental, as crenças indígenas e as necessidades práticas como energia e negócios. Em outras palavras, nem todos os problemas desaparecem automaticamente só por causa de uma nova lei. Mas, para muitos grupos ambientais, isso ainda é um símbolo importante, porque isso mostra que é possível enxergar a natureza não apenas como algo a ser usado pelo ser humano, mas também como algo que deve ser protegido e respeitado. E enquanto há um rio que foi reconhecido como pessoa legal, existe um rio na Antártica cuja existência é quase impossível de acreditar, porque ele não está apenas escondido sob o gelo. Ele também é um dos rios subterrâneos mais longos já descobertos por cientistas no continente gelado. Nos últimos anos, foi descoberto um enorme sistema de rios subglaciais sob a Antártica. Isso significa que existem rios que fluem bem debaixo da espessa camada de gelo. E o mais surpreendente é que um dos rios descobertos se estende por centenas de quilômetros. Dizem que é até mais longo do que o rio Tâmisa, no Reino Unido. Ele não pode ser visto na superfície. Não há nenhum sinal de que exista um rio debaixo do gelo. Mas, usando modelos de computador, dados de satélite e tecnologia de radar, os cientistas estão descobrindo aos poucos a rede de água que se move sob a Antártica. De acordo com os pesquisadores do Imperial College de Londres, esses rios são importantes para o movimento do gelo na superfície. Explicando de forma simples, a água sob a camada de gelo funciona como um lubrificante. Quando a pressão da água está alta, a enorme massa de gelo em cima dela desliza e se move mais rapidamente. E quando essa água sai para o oceano, ela também pode acelerar o derretimento das plataformas de gelo por baixo. Por isso é crucial para estudar as mudanças climáticas e o aumento do nível do mar. Porque mesmo uma pequena mudança no fluxo de água subterrânea na Antártida pode afetar a estabilidade das enormes camadas de gelo. E se o gelo derreter mais rápido, o nível do mar pode subir em várias partes do mundo. Por isso, para os cientistas, esses rios escondidos não são apenas uma simples descoberta. Também são uma chave importante para entender como o nosso planeta vai mudar nas próximas décadas. E talvez essa seja a coisa mais interessante sobre os rios da Terra. Pensávamos que era apenas água comum fluindo da montanha para o mar. Mas por trás de cada rio, há histórias de geologia, clima, biologia, cultura e, às vezes, até mistérios que a ciência ainda não compreende totalmente. Existe um rio que parece um arco-íris. Existe um rio da cor do sangue. Existe um rio que ferve. Existe um rio cujo fluxo se inverte. E também há rios escondidos sob quilômetros de gelo. Isso só mostra que, por mais que já saibamos sobre a Terra, ainda há muitas partes do planeta capazes de nos surpreender.